Olá pessoal, bem-vindo ao 16º Fórum Ambiental Alta Paulista. Esse trabalho, intitulado por Estrutura da semente de moringa e tempo de sedimentação na clarificação de água. Eu sou Matheus Siqueira, licenciado em Química pela Universidade do Brasil, junto com o Matheus Santos, biomédico, especialista em Engenharia Genética, e a professora doutora Gisele Vasques, engenheira agrônoma. É cada vez mais necessário o desenvolvimento de novas formas de tratamento e reutilização de água devido à crise hídrica e à falta de acesso à água de qualidade para boa parte da população. A moringa oleífera é um vegetal de origem indiana e uma fonte de coagulante natural, podendo ser utilizado para a eliminação de partículas encontradas na água por meio de clarificação. Pertencente à família Moringaceae da ordem Papaveraceae, cujo único gênero Moringa é constituído por 14 espécies, dentre as quais a Moringa oleifera lã é a mais conhecida. Conhecida popularmente por vários nomes comuns, lírio, quiabo de quina ou simplesmente moringa de acordo com os diferentes usos, a moringa é uma planta que cresce facilmente mesmo em solos pobres, atingindo cerca de 10 metros de altura e começa a florir 8 meses depois de plantadas. As suas flores são bastante perfumadas, de cor branca ou bege, pintada de amarelo na base. O fruto é uma espécie de vagem normal, com um grande número de sementes. Suas folhas são ricas em vitaminas A e C, fósforo, cálcio, ferro e proteínas, servindo como alimento para o ser humano e para outros animais por seu teor nutritivo. Suas sementes são globoides e trialadas, de cor castanho médio com alas castanho claro, contendo em seu interior uma massa branca e medindo até 1 cm de diâmetro, com 35% a 40% de óleo, podendo ser usada para a produção de biodiesel, o que já ocorre na Índia. Sua versatilidade é notável. Possui uma significante importância econômica na indústria e na medicina, pois todas as partes da planta de moringa podem ser utilizadas tanto para medicamentos como para fins industriais, além de serem usadas como alimento. A moringa oleifera lã vem sendo utilizada em diversos programas sociais, como flocculante e coagulante natural de resíduos em água de utilização doméstica, principalmente em regiões que apresentam baixo desenvolvimento e com problemas relacionados ao tratamento de água e limitação de implantação de cultura agrícola. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgados em 2017, cerca de 3 em cada 10 pessoas, em um total de 2,1 bilhões, não têm acesso à água potável em casa, e 6 em cada 10, ou 4,5 bilhões, carecem de saneamento seguro. No Brasil, mais de 17 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, sendo o principal desafio a qualidade e não a quantidade. Segundo o levantamento da ANA, realizado em 2.000 pontos de monitoramento e em 17 unidades da federação, apenas 9% tem índice de qualidade da água ótima, cerca de 70% é considerado bom, 14% razoável, 5% ruim e 2% péssimo. O IQA considera níveis de cloriformes fecais, temperatura, resíduos e outros aspectos. Como se sabe, o tratamento da água envolve várias etapas: a captação, a floculação, a decantação,
filtração, desinfecção, alcalinação, fluoretação e, por último, distribuição para a população. O sulfato de alumínio constitui o floculante coagulante mais utilizado e difundido mundialmente nas estações de tratamento de água para remoção de partículas suspensas e, consequentemente, remoção da turbidez da água para o consumo humano. Quando se comparado ao uso das sementes da moringa triturada no tratamento de água, em substituição ao sulfato de alumínio, estas apresentam as vantagens de não alterarem significativamente o pH da água e não causarem problemas de corrosão em recipientes após o tratamento. Dentro dos diferentes potencial da moringa, o mais promissor parece ser a função de coagulante primário. As sementes da moringa são usadas por mulheres das comunidades rurais para tratar a alta turbidez do rio Nilo, onde foi observado redução de 80 a 99,5% da turbidez e, paralelamente, uma redução de 90 a 99,9% de bactérias. Quando adicionada a água turva, as proteínas das sementes liberam cargas positivas, atraindo as partículas carregadas negativamente, como barro, argila, bactéria e outras partículas tóxicas apresentadas na água. O processo de floculação ocorre quando as proteínas se ligam com as cargas negativas, formando flóculos, agregando as partículas presentes na água, podendo assim clarificar não somente a água com alta turbidez, mas também com média ou baixa turbidez. Segundo Stewart, o tempo necessário para a coagulação depende do nível de turbidez da água. Assim como todos os coagulantes, a eficiência das sementes podem variar de uma água para outra. Estudos vêm sendo realizados para determinar riscos potenciais relacionados ao uso das sementes da moringa oleífera no tratamento das águas. Até o momento, nenhuma evidência foi encontrada de que as sementes possam causar efeitos secundários nos seres humanos, especialmente com as baixas doses necessárias para o tratamento da água. Diversas pesquisas relatam resultados positivos com o uso de moringa na clarificação de água, porém não existe um consenso sobre qual estrutura da semente deve ser utilizada, bem como por quanto tempo deve ser a clarificação. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar as diversas estruturas da semente de moringa quanto à sua eficiência no processo de sedimentação de água e em diversos tempos de contato. As vagens maduras de moringas contendo as sementes foram colhidas de árvores localizadas no campo da Universidade Brasil de Fernandópolis, São Paulo, em outubro a novembro de 2019. Segundo Jean, as sementes devem ser usadas logo que retiradas das árvores, porque elas perdem a eficiência com o passar do tempo, ou seja, não podem ser estocadas. Os testes foram realizados no período de novembro a dezembro de 2019, no Laboratório de Química da Universidade Brasil em Fernandópolis, empregando-se água captada no córrego Santa Rita, na região urbana da cidade. Logo após a captação, a água foi avaliada quanto à sua turbidez, pH e condutividade elétrica, com os equipamentos turbidímetro, pHâmetro e condutivímetro, respectivamente, todos da marca MS Tecnopom, utilizando-se 4 repetições. Inicialmente, as vagens foram abertas, as sementes selecionadas e as estruturas separadas manualmente, ou seja, as alas, os tegúmentos e as sementes descascadas e as sementes inteiras. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x6,
com 4 repetições, ou seja, as 4 estruturas das sementes e em 6 tempos de sedimentação, 1, 2, 4, 6, 12 e 24 horas, totalizando 96 parcelas experimentais. Em cada situação foram determinados a turbidez, o pH e a condutividade elétrica da solução. Todos os testes foram efetuados em copos plásticos contendo 0,2 gramas da estrutura a ser avaliada e em 200 ml de água, ou seja, 1 grama por litro. As estruturas foram pesadas em balanças analíticas e a dose utilizada, 1 grama por litro, foi a recomendada em outros trabalhos da literatura. Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo as medidas das estruturas das sementes avaliadas pelo teste de Tukin a 5% e o tempo de sedimentação por regressão polinomial, ambas realizadas por meio do programa estatístico SysVar. Os valores da turbidez, pH e condutividade elétrica da água coletados foram 11,1 de turbidez, 7,1 para pH, 304,5 para condutividade. Como se pode observar no gráfico, o uso da ala da semente não foi eficiente para reduzir a turbidez, acabando por elevar os seus valores. Já as demais estruturas foram capazes de reduzir a turbidez, sendo as sementes descascadas e as inteiras as mais eficientes. A partir dos valores encontrados, é possível notar que a semente da moringa oleífera apresenta bons resultados no processo de coagulação dos sólidos, sendo observado que o tratamento realizado por 24 horas foi mais eficiente que os demais na purificação da água. O menor valor de turbidez obtido foi de 4,7 UNT, com o uso de sementes inteiras por 24 horas, sendo o valor máximo permitido para considerar a água como potável de 5,0 UNT. Os dados obtidos nesse trabalho mostraram que quanto maior a turbidez da água bruta, mais rápida é a eficiência das sementes da moringa oleífera no processo de coagulação-floculação. E quanto mais turva a água, maior a quantidade de sementes necessárias, o que concorda com Pinto e Hermes. Quanto aos valores da condutividade elétrica, não houve interferência no tempo de sedimentação para cada estrutura da semente avaliada. Apenas a ala em cada tempo de sedimentação foi inferior às demais estruturas, ocasionando aumento nos valores da condutividade elétrica. Após a coleta, a água apresentava valores de 304,5 e após 24 horas de sedimentação, as sementes descascadas atingiram 307,10, não havendo, portanto, nenhum tratamento capaz de reduzir os valores da condutividade elétrica, não confirmando a capacidade coagulante da moringa relatado por Lima. Os valores do pH praticamente não sofreram alteração, como se pode observar no gráfico, com o uso das alas e dos tegúmentos nos diversos tempos de sedimentação, enquanto semente inteira e as descascadas ocasionaram acréscimos no pH após 24 horas de sedimentação. No início do experimento, a água bruta apresentava um pH de 7,1 e após 24 horas no contato com sementes inteiras, esse valor subiu para 7,6 e para 7,7 no caso de sementes descascadas. De acordo com Stewart, a eficiência da moringa no tratamento não depende do pH da água bruta e o processo não modifica o pH da água, além de não alterar o sabor da água, a não ser que seja adicionada uma dose muito alta. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que o uso de sementes inteiras de moringa oleífera por 24 horas de sedimentação reduziu a turbidez da água até valores considerados como água potável.
Porém, ainda não se pode afirmar que a água é própria para consumo humano, pois é necessário uma análise criteriosa quanto à presença de coliformes fecais e totais.